Bom, galera, vamos lá então para progressão geométrica. Esse daqui já é o capítulo 3, tá? Então, esses IES, tem uns IESes aí, né? Uns volumes do IES que a gente consegue passar rapidinho, né? O de log foi rapidinho, a gente demorou 3 semanas. Esse aqui a gente também não vai demorar muito, não. Agora você pega um de geometria aí, pô, geometria é muita coisa para falar. Daí você fica um tempão. Mas vamos lá então, ó. Progressão geométrica. Função também, né? A gente demorou horrores. Ficamos aí, acho que umas 5, 6 semanas em função. Muita coisa. Enfim. Bom, galera, progressão geométrica aqui, né? Também é definida por recorrência, tá bom? Você vai ter aqui o seu A1, dado por um elemento real aí, ou sei lá, até mesmo complexo, dependendo aí do nível da questão. E o seu AN, ele vai ser o AN menos 1, tá? Só que agora, ao invés da gente somar uma razão, né? Você vai multiplicar isso aqui por por um valor constante, né? Um valor real aí. Tudo bem? E esse número Q aqui, ó, a gente também chama de razão. Beleza? Só que a gente vai chamar isso aqui de razão da PG, né? Enquanto que ali atrás a gente tinha a razão da PA. Show? Aí a razão da PG a gente representa por Q, a razão da PA a gente representa por R. Beleza? Esse aqui seria, então, o nosso termo inicial. Bom, galera, classificação, né? Sem perder muito tempo aqui nessa definição, tá? Isso aqui é a definição. Vamos aí para a classificação, ó. A gente vai ter aqui uma PG crescente quando o AN for maior que o AN menos 1. Beleza? Aí, se você trocar o AN aqui por AN menos 1 vezes Q, você chega nisso. Aí você fala, não, beleza, tranquilo. Corta o AN aqui dos dois lados e você tem que a sua razão é maior que 1, né? O que faz todo sentido, porque se você pega aqui um número que é maior que 1 e você fica multiplicando o anterior, tu vai ter um negócio crescente. Sim, exatamente. Só que calma lá. Se você corta esse AN menos 1 dos dois lados, você tem que analisar se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Porque se ele for negativo e você cortar, o sinal da desigualdade tem que mudar. Beleza? Então a gente tem que se atentar a isso. Tudo bem? Então vamos aqui, né? Colocar que o AN-1 ele é positivo. Tá? Como o AN-1 é positivo, você pode cortar sim os dois aqui, sem trocar o sinal da desigualdade. E você conclui o quê? Você conclui que a sua razão ela é maior que 1. Tá? Aí, galera, se o seu AN-1 ele é positivo,
você pode escrever que AN-1 é maior que zero. Só que o AN não é, o AN não é maior que AN-1. Então, se o AN é maior que N-1, que é maior que zero, o que você conclui do AN? Você conclui que ele é positivo também, tá bom? Então, a moral da história é a seguinte. Se os termos da sua PG são positivos, vamos colocar aqui, ó, termos positivos, ela é crescente quando a sua razão é maior que 1. Show? Exemplo aí, né? Vamos escrever aqui, então, uma PG. 1, 2, 4, 8, 16. Estão vendo, ó? O nosso A1 aqui, ele é 1 e a nossa razão é 2, que é maior que 1. Então, você está multiplicando cada termo aqui por um valor maior que 1, então o termo vai sempre crescer. Tudo bem? Show? Agora, galera, observem aqui o caso em que esse AN-1 aqui, ó, AN-1, ele é menor que zero. Beleza? Esse termo aqui, então, ó, ele é menor que zero. Então, na hora que você cortar aqui, o que vai acontecer com a sua razão? Você vai ter aqui que o Q, ele é menor que 1. Beleza? Então, esse corta com esse e o sinal da desigualdade troca. Beleza? Só que a gente vai falar aqui, pessoal, que a nossa razão ela é maior que zero, tá? Por que eu vou falar isso? Ó, porque se a sua razão é negativa, a gente vai ver que a sequência ela cai num caso em que ela não é nem crescente nem decrescente. Imagina você pegar um valor e ficar multiplicando por uma coisa negativa. Uma hora ela vai estar com o sinal mais, outra hora ela vai estar com o sinal menos. Mais, menos, mais, menos. Então você vai ter uma sequência que a gente chama de alternada, que a gente vai ver, alternantes, né? Ou alternada, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas vamos manter aqui o Q positivo, tá? Para não ter problema de sinal. Então o seu Q ele tá entre 0 e 1, tá? E como a sua razão ela é positiva e o seu AN-1 ele é negativo, como o AN é o AN-1 vezes a razão, o seu AN, ó, ele vai ser negativo vezes positivo. Ou seja, o seu AN ele vai ser negativo. Tá bom? Qual que é a moral da história, ó? A moral é que termos negativos, se os seus termos são negativos, né, a sua progressão ela vai ser crescente quando a sua razão estiver entre 1 e 0. Tá? Exemplo, né? Vamos pegar aqui a função aqui que começa com menos 54 e a razão é 1/3. Então, menos 54, aí multiplica por 1/3, vai ficar menos 18. Multiplica por 1/3, vai ficar menos 6. Multiplica por 1/3, menos 2. Menos 2/3, né? E assim por diante. Então, percebam aqui, pessoal, ó, que pelo fato dos nossos termos serem negativos, é interessante você multiplicar por um valor entre 0 e 1. Né? Porque se você multiplica por um valor entre 0 e 1, o módulo vai diminuindo. Ó. 54, 18, 6, 2. O módulo vai diminuindo, mas se o módulo do número negativo diminui, significa que você está se aproximando do zero, né? Pela esquerda, ó. Você tinha aqui 54, menos 18, menos 6. Então, a sua sequência está caminhando para a direita. De um número menor para um número maior, tá bom? Então, quando seus termos são negativos,
a sua sequência vai ser crescente se a razão for entre 0 e 1. Beleza? Isso aí seria aí para uma questão mais teórica, tá bom? Esse tipo de conteúdo que eu tô apresentando aqui. Então, tipo assim, o Q maior que 1, pessoal, ele não é suficiente para fazer sua sequência ser crescente, tá? Então, não é porque você tá multiplicando por algo maior que 1 aqui não, que isso aqui vai crescer, tá? Tanto é que se isso aqui for negativo e você multiplicar por algo maior que 1, né? A sua sequência vai ficar cada vez mais negativa. Então, ela não tá crescendo, ela tá decrescendo, tá bom? Que é o que a gente vai ver aqui em seguida. Então, vamos colocar aqui agora, ó, B. Decrescente. Tá? Então, vamos trabalhar aqui com dois casos, ó. Termos positivos, tá? E termos negativos. Bom, se a sua PG é positiva, quando que ela vai ser decrescente? Quando o Q estiver entre 0 e 1, tá? Porque você vai pegar seus números positivos e você vai multiplicar por aí alguma coisa entre 0 e 1. Então ele vai ficar cada vez menor, né? Você está diminuindo o módulo dele. Aí ela vai ser decrescente. Agora, se os seus termos são negativos, para a sua sequência ser decrescente, você multiplica aí por uma razão maior que 1, tá? Vamos pegar uns exemplos disso aqui? Então, ó, essa sequência aqui, ó, que o A1 é 1 e a razão é 1/3. Então, a gente tem 1/3, 1/3, multiplica por 1/3, ó, 1/9, 1/27. Então, ó, ela é decrescente, tá vendo? Agora, se você pegar essa sequência aqui, ó, menos 1 de razão 2, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. A razão aqui é 1/3 e a razão aqui é mais 2. Tá? Tem que ser mais, pessoal, para senão não ir trocando. Tá? Beleza? Então, se a sequência é crescente ou decrescente, demanda uma análise um pouquinho mais cuidadosa, né? Diferente da PA. A PA era só você ver a razão lá, né? Porque você está na soma, então aí você analisava se estava somando ou subtraindo, mas aqui não. Aqui tem esse detalhe aí, tá bom? Aí, pessoal, a sua sequência, ela também pode ser constante. O que é uma sequência constante? De duas, uma, ó. Ou a sua sequência é essa aqui, tá? Em que o A1 é 0 e a razão é qualquer, tá? Então, sua razão pode ser 2. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. Tá? Então, esse caso aqui ela é constante. Ou o seu A1 é qualquer, né? E por quanto que você tem que multiplicar o A1 para ele continuar sendo A1, cara? Por 1, né? Então, se você tem qualquer A1 e a sua razão é 1, como por exemplo essa sequência aqui, 4, 4, 4, 4, 4. Olha lá, o A1 é qualquer e a razão é 1. Aí ela é constante também. Beleza? Então, essas duas possibilidades são possíveis. A próxima classificação que a gente tem aqui, que eu vou colocar como D, são então as PGs alternantes.
né? Que vão aparecer aí quando a sua razão ela é negativa, tá? Então, pega aí qualquer termo, ó. 2, tá? E vamos colocar aqui razão menos 4, exemplo. Então, o primeiro termo é 2. O segundo termo é menos 8. Aí, menos 8 vezes menos 4 vai dar 32. Aí, 32 vezes menos 4 vai dar menos 128. Tá? Então, não está crescendo, não está nem decrescendo, nem crescendo. Não está constante isso aqui. A única coisa que acontece aqui é que o sinal vai mudando, né? Se você botar isso aí num gráfico, ó, você tem aqui 2 no primeiro ponto, né? 2 menos 8. 32 menos 128. Então, ela tem esse comportamento de alternância, tá? Por isso que ela é uma sequência alternante. E você também pode ter, deixa eu ver se sobrou espaço aqui, né? Finalmente aí, as sequências estacionárias. O que é a sequência estacionária, pessoal? Ó, o A1, ele é diferente de zero. E a razão é zero. Então, um exemplo de sequência. Começa com o 3, aí pega o 3 e multiplica por 0. 0, 0, 0, 0. Tá? Se você botar isso aí num gráfico, ó, você começou aqui no ponto 3 e todos os outros pontos são 0. Por isso que a gente chama isso aqui de estacionária, né? Que ela tem esse comportamento assim, ó. Começa em alguma coisa, zera e mantém. Então, se o A1 fosse 0, ela não seria estacionária, né? Ela seria constante, porque ela nunca mudou. Mas como ela começa em um ponto, cai e fica, a gente fala que ela é estacionária, tá bom? Então, essas aí são as classificações de PG, né? A gente tem mais classificações de PG do que a gente tinha de PA, mas os conceitos são bem simples, tá? Nada muito novo aqui não. Tá, ó. Aí, galera, vamos fazer uns exemplos, né? Para isso aqui ficar mais claro. Vamos fazer um exercício aqui, ó. O exercício é o seguinte. Qual é o número que deve ser somado a 1, 9 e 15 para que se tenha nessa ordem, então, 3 números em PG? Então, você vai pegar aqui 1 e vai somar um número. Você vai somar um número ao 9. Você vai somar um número ao 15. E aí o exercício pediu para que isso aqui seja uma PG. Tá bom? Então, pessoal, ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. Aí lembra na PA que a gente falou assim, ó, A2 menos A1 é igual a 3 menos A2? Aqui vai ser bem parecido. Só que em vez da gente usar a operação de subtração, a gente vai usar a operação de divisão, né? Porque o A2 é o A1 vezes a razão. E o A3 é o A2 vezes a razão. Então, daqui você tira que a razão é o A2 sobre o A1. E daqui você tira que a razão é o A3 sobre o A2. Então, o que você conclui disso aqui? Você conclui que A2 sobre A1 é A3 sobre A2. Tá? E aí a gente vai substituir essas coisas aqui. Então, como é que fica? A2, né? 9 mais x dividido por A1, 1 mais x, é igual a 3, né? 15 mais x sobre A2, 9 mais x. Aí a gente vai multiplicar em cruz aqui. Aí vai ficar 9 mais x ao quadrado, produto notável, é igual a
1 mais x vezes 15 mais x. Aí, produto notável aqui, ó, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a, fazendo a distributiva aqui, ó, você vai encontrar 15 mais 16x mais x ao quadrado. Aí, o x ao quadrado corta. E passando 16x e 81 para os outros lados, ó, 18x menos 16x é igual a 15 menos 81. Então, a gente vai ter aqui que 2x é igual a menos 66. Então, x é igual a menos 33. Tá? Se a gente colocar menos 33 aqui, ó, como é que vai ficar a nossa progressão? Ó, 1 menos 33 menos 32. 9 menos 33 vai dar... menos 24. E 15 menos 33 menos 18. Tá? E aí, se você dividir um elemento pelo anterior, ó, 24 menos 24 sobre menos 32, você encontra a sua razão, né? Que vai ser dividido em cima e embaixo por 8, 3 quartos. Isso. E se você dividir aqui o menos 18 sobre menos 24, ó, dividir em cima e embaixo por 6, vai dar 3 quartos. Beleza? Então, a gente achou a nossa PG aqui de razão 3 quartos. Demorou? Bom, pessoal, da mesma forma como a PA, o termo do meio, né, ele era a média aritmética de termos equidistantes, né, dos lados, a gente também pode ter isso aí na PG. Só que em vez de ser média aritmética, vai ser média geométrica, né? Não sei se vocês já estudaram média geométrica. A gente vai falar disso aí quando a gente estiver estudando estatística. Mas a média geométrica, né, ó, se você multiplicar em cruz isso aqui, você vai ter que A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3, né? Então, o seu A2 ele pode ser aí mais ou menos a 1 vezes A3, tá? Mais ou menos a raiz disso, né? Passando o quadrado para lá. Aí esse sinal aqui vai aí, dependendo da sua PG, né? Se ela é alternada, né? Se ela é alternada, você tem que ver aí se o sinal do A2 é positivo ou negativo, né? Por exemplo, o A1 é mais, o A3 é mais. E você sabe que ela é alternada. Então, A2 você pega o menos. Agora, se você sabe que ela não é alternada, né? Que ela é uma PG de mesmo sinal, aí o seu A2 você pega o positivo, tá bom? Mas a gente chama isso aqui de média geométrica, né? Porque, ó, se liga. Ó, compara aí. A gente juntou o A1 com o A3 através do produto, né? Enquanto que na média aritmética a gente junta com a soma, que é uma operação abaixo. Produto soma. E aí a gente coloca uma raiz quadrada. Da mesma forma como aqui a gente coloca 1 sobre 2, né? Então essas duas médias aqui, ó. Essa média geométrica aqui, ela usa as operações superiores, né? A adição se torna produto e a divisão se torna raiz. Mas só curiosidade aí, que a gente vai estudar isso aqui depois lá em estatística. Mas então você consegue aí calcular o termo intermediário da PG com base nos equidistantes. Aí você também poderia calcular aqui por exemplo, um A3 da vida poderia ser dado aí pela raiz entre o A1 e o A5. Tá? Sem problema nenhum.
Aí, galera, exercícios do tipo que pedem para vocês determinarem PGs, né? Da mesma forma como eu falei lá em PA, que é interessante você falar que a sua PA é isso aqui, ó. Né? Lembra que eu falei disso aqui agora há pouco? No caso da PG, se você tem que determinar uma PG, é interessante você falar que seus termos, eles são dados por x sobre q, x e x vezes q. Tá vendo, ó? É a mesma coisa, só que com uma operação superior, ó. O mais vira vezes e o menos vira divisão, né? Então, se você trata a sua PG dessa forma, na hora que você multiplica esses três caras, o Q corta e você tem um x ao cubo aí, prontinho para tirar a raiz cúbica do outro lado. Fechou? Bom, vamos falar aqui da fórmula do termo geral? Fórmula do termo geral, pessoal, ó. Então, sabemos aqui, ó, que... Deixa eu colocar o título aqui, ó. Fórmula do termo geral. O A2, né? Ele vai ser o A1 vezes a razão. O A3 vai ser o A2 vezes a razão. O A4 vai ser o A3 vezes a razão. Até o AN, que vai ser o AN menos 1 vezes a razão. Tá bom? Então, agora, ó, ao invés da gente somar todas as equações, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todas as equações. E aí, como tem A2 dos dois lados multiplicando, corta. O A3 também, o A4 também e o AN menos 1 também. Aí, na esquerda, a gente tem AN. E na direita, a gente tem A1 vezes Q. Aí, quantas razões a gente tem, pessoal? Ó, 1, 2, 3, N menos 1 razões multiplicando. Ou seja, Q elevado a N menos 1. Então, essa daqui é a fórmula do termo geral de uma PG, tá? Aí você joga o A1, joga a razão, joga a posição e tira 1, e você acha aí o AN. Beleza? Então, exemplo disso aqui. Achar aí, né, obter o 10º termo da PG. 1, 2, 4, 8. Tá? Então, como é que a gente faz? Ó, primeiro você identifica o A1 aqui. O A1 é 1. Depois você identifica a razão. Como é que faz para identificar a razão? Divide um elemento pelo anterior, né? Ó, 2 sobre 1, 2. 4 sobre 2, 2. 8 sobre 4, 2. Qualquer um aqui dá certo. Então, você descobre aí que a sua razão é 2. E aí você aplica a fórmula, né? Então, o A10, né, o 10º elemento aqui, vai ser o A1, que é 1, vezes a razão, que é 2, elevada a 9, né, pessoal? Que é justamente 10 menos 1. Porque, ó, do 1 para o 2 é uma razão. Do 2 para o 3, do 1 para o 3 são duas razões. Do 1 para o 10 vão ser 9 razões multiplicando. Então, você chega aí que o seu A10, ó, ele é 2 a nona, que é o famoso 512. Tá? Então, o 10º elemento dessa sequência seria aí dado pelo 512. Beleza? Aí... Esse daí é o termo geral, tá bom? Agora, galera, eu vou passar aqui para a próxima parte da aula, tá? Que já deve ter dado umas meia hora de vídeo.